Bom dia, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Civicultura. A gente voltou aqui depois das férias, então vamos continuar a nossa disciplina de forma EAD. E o assunto de hoje vai ser implantação florestal, tá certo? Espero que todos estejam bem e vamos começar com a nossa disciplina. Vamos falar um pouco sobre a implantação florestal. O que é a implantação florestal? É um conjunto de operações que vai desde a escolha da espécie da área a ser plantada até o momento em que o povoamento possa se desenvolver sozinho, ficando o restante da relação por conta das operações de manejo e proteção florestal. Primeiramente, vocês lembram lá o que seria um povoamento florestal nas aulas anteriores que eu falei? Então vamos relembrar um pouquinho. É uma parte da floresta que se distingue evidentemente do resto da mesma, por causa da sua particular estrutura e composição das espécies arbóreas. Então, a implantação de um povoamento florestal é considerada de alta relevância para o sucesso de um plantio. São consideradas como atividade de implantação desde o preparo do solo até o final dos tratos culturais destinados a favorecer o desenvolvimento adequado da floresta. Então, antes mesmo da realização dessas atividades, é necessário, então, efetuar um planejamento confiável por meio de um diagnóstico da área, definição dos objetivos e a escolha dos procedimentos e técnicos que venham a definir como será implantado o povoamento. Então, a gente tem que ver o planejamento e preparo da área e os sistemas de plantio. Lembrando que essa implantação florestal ela deve ser definida antes do plantio, antes de você realmente fazer o plantio da sua cultura, da cultura que você deseja implantar. Então, quais são as principais operações dessa implantação florestal? A escolha da área, começamos pela escolha da área, a construção de estradas, talhões e aceiros, eu vou explicar cada um deles, tá, gente? A escolha da espécie, se você vai escolher uma espécie exótica ou uma espécie que já é nativa, o controle de formigas, que é de importantíssima relevância, que esse controle de formigas ele deve ser feito antes mesmo de fazer a implantação, a limpeza do terreno, se vai ser de forma manual ou de forma mecânica. Além disso, a gente vai ver também o preparo e correção do solo, a fertilização mineral, na maioria das vezes é de forma mesmo adubo químico, espaçamento e o plantio e replantio. E os tratos silviculturais também. Desrama e desbaste. O que é desrama e desbaste, gente? A desrama, que é um trato silvicultural, ela é uma poda dos ramos de uma árvore. Então, é uma prática silvicultural que agrega o valor à madeira quando esta destina-se ao abastecimento de indústria de processamento mecânico, como, por exemplo, as serrarias e as laminadoras. O objetivo dessa operação de corte dos ramos é a produção de madeira limpa, livre de nós e com maior valor no mercado. Essa operação ela não é necessária quando a matéria-prima produzida destina-se, por exemplo, a uma indústria que usa madeira só para a forma de biomassa, como, por exemplo, a de celulose, papel, chapas de fibra e de partículas da madeira aglomerada. E o desbaste, ele é feito para você dar uma limpada na área também, para entrar o sol e para o tamanho, aumentar o tamanho da madeira que você quer vender, tá ok? Aí vamos lá, em relação ao plantio e replantio, o plantio das mudas, nesse processo são plantadas mudas de forma aleatória ou sistemáticas em linhas, pode ser assim, com espaçamentos diversos que podem variar em função do relevo, do tipo de vegetação a ser restaurado e da velocidade com que se recobriu o solo. Isso aqui eu estou falando de plantios de restauração. Os espaçamentos mais usuais são 2 metros por 2 metros, que dá 2.500 plantas por hectare, e 3 metros por 2 metros, que dá mais ou menos 1.667 plantas por hectare. Então, os plantios podem ser feitos em várias formas de arranjo das espécies, em função da ecologia e também da disponibilidade de mudas, tais como apenas as espécies de rápido crescimento, alternando as linhas de cobertura intensa, como, por exemplo, espécies fixadoras de nitrogênio, colocar numa linha e nas outras você colocar um eucalipto, por exemplo, tá, gente? Então, é realizado o controle de gramíneas, espécies indesejáveis, no mínimo por 2 anos ou até
que o capim seja sombreado. Então, isso aqui são as principais operações feitas na implantação florestal. Então, vamos começar a falar um pouco sobre eles. Deve haver, então, planejamento, principalmente na escolha do local, porque o diagnóstico da área ela representa uma primeira atividade a ser realizada, onde serão levantadas e analisadas as informações sobre a área, como, por exemplo, a existência de mapas plano altimétricos, vocês viram lá em topografia, plano altimétrico, né? No caso vertical e horizontal. O histórico da área, o que é que foi plantado anteriormente, aspectos socioeconômicos da região, características do clima, relevo, vegetação e tipos de solo, a existência e a qualidade da malha viária, assim como também a documentação do imóvel rural, se está em dia à frente da legislação municipal, estadual e federal. Então, tudo isso tem que ser visto na escolha do local. A título de curiosidade, em solos muito rasos, encharcados, com laje na superfície ou muito inclinados, não se deve plantar florestas comerciais, tá ok? Tem que ser solos mais profundos. Então, essas áreas são indicadas geralmente para compor a reserva legal, que a gente viu lá, a reserva legal na legislação florestal. Deve haver também um planejamento da construção de estradas e aceiros, porque possibilita assim um transporte de insumos, máquinas e funcionários em menor tempo. Então, tem que ter uma proteção através dos aceiros. Lembra lá o que eu falei do aceiro? Que o aceiro construído, por exemplo, é um espaço de terra ao redor da propriedade ou plantação, periodicamente limpo pelo homem. Mas tem também os aceiros naturais. Esses aceiros naturais podem ser um rio ou lago, por exemplo, um aceiro que divide um local de outro para que não ocorra aqueles incêndios. Então, o aceiro tem o objetivo de impedir que o fogo se alastre em matas e florestas e retarda também a queimada em uma plantação. Então, deve haver essa construção de estradas perto na escolha de local e também a construção de aceiros na implantação florestal. Então, fizemos o planejamento da escolha da área. Então, vamos ver a parte também de limpeza da área. Pode ser realizada de forma manual, como vocês podem ver nessa figura aqui, aplicando herbicidas, né? Ou mecanizada, como vocês podem ver nessas outras figuras. O método selecionado, ele depende das características do solo, do seu dinheiro também, né? Se vai usar máquinas ou não. Se tem relevo e afloramento rochoso, o solo e da vegetação, no caso, diâmetro e distribuição dessa vegetação. Então, vamos ver um pouquinho sobre essa limpeza da área. A limpeza da área ela pode ser feita com o correntão, como o nome já diz aqui, é uma corrente grande, né? Então, é utilizado em áreas com vegetação mais fraca, diâmetro inferior a 45 centímetros. Então, é um lugar que não tem tanta vegetação, sem pedras ou depressões, de declividade suave, densidade inferior a 2.500 árvores por hectare. Com uma corrente pesada, então como é que funciona? Com a corrente pesada, puxada por 2 tratores de esteiras, passa-se sobre a área essa corrente, cortando o declive em faixas de 25 a 50 metros. Em áreas leves, 2 tratores de pneus com proteções nas rodas e pesos podem realizar um bom trabalho com correntes não muito longas. Então, o comprimento da corrente vai entre 90 e 150 metros, 2 a 3 vezes a distância entre as máquinas. Mais ou menos a distância entre geradores de 30 metros, como vocês podem ver nessa figura. Então, devido à necessidade de grandes distâncias para que este trabalho se torne econômico, é recomendado o uso em áreas com mais de 400 hectares, onde seu rendimento é de mais ou menos de 2 a 4 hectares por hora. Então, esse aqui é o correntão, que é muito utilizado na parte de silvicultura para a limpeza da área. Outra máquina que pode ser utilizada também são as lâminas, né, que são mais utilizadas e mais conhecidas por nós. Então, para árvores de maior porte, isso aqui é mais para árvores de maior porte, mais pesada, diferentemente do correntão, que aí tem que ser uma vegetação mais leve. Então, as cortes são... O que é que essa lâmina faz? Corte das árvores a baixa altura e, posteriormente, o que é que ele faz? Arranca os tocos e enleira as árvores derrubadas. Então, arranca os tocos numa altura mais baixa e deixa enleirado no terreno dessas árvores.
Então, depois que a gente fez essa escolha da área, fez também a limpeza da área, a gente tem que também fazer o planejamento da escolha da espécie florestal. Então, após o diagnóstico da área, determinam-se os objetivos e a finalidade do plantio, nessa etapa, né? Define-se a espécie a ser utilizada a partir de uma análise dos aspectos ecológicos e econômicos da região. Em relação aos aspectos ecológicos, pode-se considerar como fatores determinantes o comportamento da espécie, relacionado com as características edafoclimáticas e mercado consumidor. Então, por exemplo, a gente veio, eu mando muito para vocês vídeo do mogno africano, né? Que é uma espécie que ela é bem adaptada a vários ambientes. Então, se vocês quiserem, por exemplo, plantar o mogno africano em Teresina, como ela tem uma boa adaptabilidade, isso seria uma boa, né? Para essa espécie. A forma do tronco e da copa, características de madeiras também, volume médio individual, tudo isso tem que ser levado em conta. A quantidade de diâmetro dos galhos, a análise de povoamentos da mesma espécie na região e da presença de zoneamentos ecológicos. Então, são algumas das características a serem analisadas. Os aspectos econômicos também têm que ser levados em conta, como a taxa interna de retorno, que é o TIR, não sei se vocês viram em administração, que é o valor presente líquido também, o VPL, razão custo-benefício e capital disponível. A gente tem que saber tudo isso antes de escolher a espécie florestal. Além do conhecimento da demanda do mercado e a finalidade da madeira na região. Então, a partir desta análise, pode-se determinar as espécies e as potenciais finalidades do plantio. Após isso, determine-se como serão realizados os procedimentos técnicos, a metodologia e os equipamentos que virão ser utilizados na rede viária, como preparo de solo, espaçamento, plantio, manutenção, poda e desbaste, tendo como resultado, então, um cronograma das atividades que virão a serem realizados ao longo do ciclo da floresta e uma gestão muito mais eficiente. Então, se você tem todo esse planejamento da escolha da espécie florestal, geralmente o seu plantio vai dar bem certo. Então, existem 3 formas de implantação de povoamento florestal. Quais são eles? Regeneração natural, que é por semente dispersa de forma natural ou por semeadura. Tem também a raiz nua, que são mudas não embaladas de viveiros de raiz nua ou de retirada de outro local. E também as raízes embaladas, que são mudas de viveiros embalados por jacá, bambu, lâminas ou tubetes. Que a gente vai ver um pouco mais sobre isso, mais detalhado, nas aulas de viveiros florestais. Finalizamos então a nossa primeira videoaula sobre o assunto implantação florestal. E na próxima videoaula a gente vai continuar falando sobre a escolha da espécie florestal e falar um pouco sobre o controle e o combate às formigas, que é de suma importância para o manejo e implantação de uma espécie florestal, de um plantio, né? Então acompanhe, bons estudos e até a próxima videoaula.